E aí galera, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre história e a evolução do trigo. Por que que eu trouxe isso para o canal e não falei sobre glúten, hidratar mais a massa ou não hidratar mais a massa, fermentar mais ou menos? Toda essa questão que nós padeiros enfrentamos no dia a dia. Eu não quis tratar isso antes porque eu acredito que a primeira coisa que um padeiro ele tem que fazer é saber sobre a história da sua matéria-prima, que é o trigo. Se a gente não sabe a história ou o que é o trigo, de nada adianta a gente estudar outra coisa, se não sabe o principal, o que é o trigo. A primeira coisa para saber sobre o trigo é saber onde ele está situado. O reino das plantas, ele é da família da Gramineia, ele é o gênero Triticum, e tem 14 espécies catalogadas do trigo. A espécie mais famosa é o trigo durum, é a mais usada no mundo também. E embaixo das espécies tem as inúmeras variações, no mundo inteiro tem várias variações do trigo. A origem do trigo ela é bastante antiga e bastante remota. Os arqueólogos têm os primeiros registros há 15 mil anos antes de Cristo. E nessa época o homem ainda ele era nômade e caçava a comida dele. E ele comia o trigo como polenta. Então ele pegava o trigo e molhava e comia como polenta. Mas só depois de uma grande mutação genética que o trigo foi possível ter um cultivo dele. Isso aconteceu na região ali da Grande Fértil, que é chamado, onde fica localizado o Egito, Iraque, Turquia e Irã. E isso foi na casa dos 10 mil antes de Cristo. E o trigo teve uma grande importância para a humanidade porque o homem parou nesse período de ser nômade e caçar comida e parou para poder plantar e ter uma agricultura. E através da agricultura veio a escrita, porque o homem precisava contar a quantidade de trigo que tinha, ou de cevada, ou qualquer outra espécie. Então ele começou a escrever por causa disso. Com o avanço da tecnologia naquela época, o trigo começou também a ser comido diferente. Aquela espécie de polenta começou a ser assada em duas pedras e transformada em pão, que era um jeito mais fácil de se levar para qualquer lugar a comida que você precisava. E também outra forma que eles assavam era em cinzas. Colocavam nas cinzas e ficava um pão mais rústico e mais saboroso no final. Esse tipo de alimento, houve uma grande troca entre as comunidades, porque tinha comunidades que comiam carne e a outra fazia pão. Então teve grandes trocas ali e aí foi ocasionando um comércio dentro daquela região entre as comunidades. Arqueólogos encontraram fornos e moinhos como peça principal de uma comunidade. Então toda a comunidade ela tinha um moinho e um forno principal para todo mundo assar o seu pão e moer o seu trigo. Com a domesticação de um trigo selvagem, surgiu outro tipo de trigo que é o espelta. E depois do espelta surgiu outro tipo de trigo que é o aestivum. E esse trigo ele é bem usado hoje no mundo. Há 4 mil anos antes de Cristo, ficou tão forte o plantio de cevada e de trigo e espelta no delta do Nilo, no Egito, que eles chegaram a exportar para a Grécia, de tão forte que era o plantio no delta do Nilo. E também isso causou uma divisão de classe naquela época. E os mais ricos comiam pão branco e os da classe média comia pão branco misturado com integral e os mais pobres comiam espelta com a farinha integral. Então isso já causou uma divisão bem grande no Egito. Por volta de 1500 anos antes de Cristo, foi descoberto a fermentação no pão. E tem duas teorias prováveis. Uma delas é que alguém
eu chuto um aprendiz, esqueceu um pedaço de massa num canto e daí jogou, no outro dia apareceu lá e viu que estava borbulhando, jogou no forno e saiu um pão um pouco mais estufado. Outra, também chuto que foi um aprendiz, é que ele confundiu água com cerveja, jogou na massa e começou a borbulhar, jogaram no forno e saiu mais leve. Eu acredito mais da cerveja, porque os egípcios eles já cultivavam a fermentação da cevada como bebida. Então eles gostavam bastante de cerveja. E também tem algumas receitas muito antigas que também vai cerveja e vem do Egito. Mas não é só o egípcio que usava bebida alcoólica nos pães. Tem outras culturas europeias que também usavam bebida alcoólicas no pão. Tem com espuma, tem com farelo de vinho branco, tem com vinho tinto também. Então várias culturas usavam bebida alcoólica para fermentar o pão. A arte de fazer pão foi bem dominada pelos gregos e pelos egípcios. E logo passou para o Império Romano. E 100 anos antes de Cristo, o imperador Trajano montou uma guilda de padeiros para alimentar o seu exército e alimentar a população mais pobre. E assim ele mantinha a ordem social. Então não tinha revolta e essas coisas porque tinha pão e estava tudo certo. Essa técnica foi usada bem pelos egípcios também. E assim eles mantinham a ordem social e o povo tranquilo ali porque tinha pão. A Idade Média começou pela queda do Império Romano e terminou com o renascentismo. E também no período da Idade Média teve uma grande escassez de trigo por causa da grande urbanização, que começaram a surgir várias cidades grandes e daí começou a ter uma escassez bem grande de trigo. Na Idade Média o pão estava bastante em declínio e no final da Idade Média o pão já estava bem introduzido na comunidade e nas cidades pelo fato de ter uma grande regulamentação na profissão de padeiro. Então, e também da trigocultura ser bem conhecida na região. Isso se dá por causa dos católicos. Os sacerdotes católicos, eles leram os textos dos gregos romanos, que eram o antepassado deles, e conseguiram trabalhar com a terra para plantar o trigo. E por causa disso o trigo começou a ficar cada vez mais forte na Europa. Em 1500 o trigo já estava bem situado na Europa e a profissão de padeiro também estava bem firme lá. E quando os portugueses chegaram aqui no Brasil e colonizaram o Brasil, eles trouxeram a cultura de comer muito pão. O português come muito pão. E eles trouxeram essa cultura de comer. O trigo foi tentado plantar aqui no Brasil em 1530 por Martim Afonso, mas o trigo não foi tão bem difundido na agricultura aqui no Brasil, pela dificuldade do plantio, por causa do solo. Só em 1875, com imigrantes italianos, que conseguiu-se plantar bem o trigo. E o governo dava premiações, incentivos e até importava sementes de trigo para quem conseguisse plantar ele. Em 1936, o governo fez o primeiro ato em defesa da economia do trigo. Ele criou uma lei que todo moinho deveria comprar um trigo nacional, não importado. Chegou ao ponto em que o governo central, o Banco Central, comprava todo o trigo importado e o nacional e revendia para os moinhos. O trigo nacional era bem mais barato do que o trigo importado. Isso fez com que a plantação de trigo aqui no Brasil crescesse muito em quantidade, mas não em qualidade. Cresceu muito o trigo, o plantio dele em quantidade, mas a qualidade não foi levada tão a sério. Com a Revolução Verde, liderada por Norman Borlaug, em 1942, no México, o trigo foi a primeira semente a ser modificada geneticamente. E o México começou a usar essa semente e começou a chamar a atenção de muitos países, porque a plantação dele era muito grande.
E em 1963, os outros países começaram a usar o mesmo trigo que ele tinha modificado. Em 1970, o Brasil também entrou para usar esse trigo também. Uma observação: transgênico é uma coisa e melhoramento genético é outra. O transgênico é que quando você pega um trigo e um centeio, daí você abre o código genético do trigo e o código genético do centeio. Então você retira uma parte do código genético do trigo e exclui essa parte. Daí você pega o código genético do centeio e coloca dentro do trigo. E aí nasce uma nova espécie de trigo. Mistura do código genético do trigo e uma mistura do código genético do centeio. E tem uma nova espécie. O melhoramento genético é você pegar o trigo com o trigo, não tem como você pegar o trigo com centeio, é só trigo com trigo ou milho com milho. Então você pega o trigo, você pega o pólen dele, cruza, daí nasce uma nova semente, daí você planta, daí vê se essa semente se adapta à terra, não se adaptou, você vai lá, cruza de volta, daí você vê se deu certo, daí você reutiliza essa semente e assim vai, é um trabalho progressivo. Essa técnica de melhoramento genético foi estudada por Gregor Mendel em 1856. Já em 1990, aqui no Brasil, aquela lei que trancava a compra de trigo dos moinhos, ela foi revogada. Então os moinhos tinham total liberdade para comprar trigo da onde eles quisessem. E em 1991 foi criado o Mercosul. E o grande importador de trigo no Brasil foi a Argentina. E depois de 1991, o Brasil teve a grande oportunidade de fazer estudos bem avançados e estudos bem elaborados sobre trigo. Então faz 30 anos só que o Brasil tem a liberdade de ter um estudo bem aprofundado sobre o trigo. O que é um estudo bem aprofundado? É você pegar uma variedade de trigo, então você tem uma espécie e daí tem uma variedade. Você pega essa variedade de trigo e vê se ela se adapta bem com o padeiro. E vê se ela pega bem a água do jeito que o padeiro quer, bem a fermentação do jeito que o padeiro precisa. Então ela pega essa variedade e vai se adaptando com o padeiro. Então esses estudos são bem importantes. E uma dessas empresas que fazem isso, e um trabalho bom, não é um merchan, é a farinha que eu uso lá no Luca Cafés Especiais, que é a farinha Irati. Eles fazem um trabalho bem bonito com isso e pegam uma variedade de farinha e adapta dentro de um trabalho que é a padaria. A conclusão dessa história é o seguinte: o trigo ele teve várias transformações e evoluções no decorrer da história, deu para perceber. Então, uma pessoa que usa o trigo lá no Japão, uma variedade de trigo, é totalmente uma variedade de trigo da Itália, ou dos Estados Unidos, ou do Canadá, ou até aqui no Brasil. Então, o que nos resta é a gente estudar a nossa variedade de trigo e fazer um sistema, fazer uma produção adaptável a essa variedade, que vai ser totalmente diferente de uma produção do Japão, porque é variedade totalmente diferente. Então, nós temos que nos adaptar à nossa variedade de trigo e entender o histórico dele e o comportamento dele no dia a dia. Então, você que gostou desse tipo de conteúdo, curta, compartilhe, ative o sininho e também, se você não gostou, compartilhe com um amigo teu que ele talvez possa gostar. Então, até a próxima.